pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender mais uma incrível história na Palavra de Deus. Eu quero chamar você agora para ler comigo a Palavra do Senhor. Chama o seu pai, chama sua mãe, quem estiver com você aí na sua casa e bora comigo! Olha o que diz, o que a gente vai aprender hoje. Eu vou ler com vocês, a gente vai ler junto, ó, presta atenção. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Hoje a gente vai aprender sobre Jacó e Esaú. Isso mesmo, dois irmãos que nasceram no mesmo dia, no mesmo ventre, pela mesma mãe, mas eram diferentes. Ah, como assim? Eram gêmeos, mas eram diferentes. A palavra do Senhor fala que Jacó era liso. E a palavra do Senhor fala também que Esaú, que nasceu no mesmo dia, a mãe deles era Rebeca e o pai deles, Isaque. E os dois eram diferentes. Um era peludo e o outro era liso, não tinha pelo. E Esaú era ruivo e peludo. E eu quero também que vocês aprendam também na palavra de Deus que diz que Esaú era homem caçador. E aí a palavra do Senhor nos diz que Isaque tinha uma preferência com Esaú porque ele era caçador, ele era homem que caçava quando ele cresceu. E Rebeca tinha preferência com Jacó, que era pastor e que estava em tenda, que ele habitava em tenda. Mas a gente vai voltar no iniciozinho mais atrás. Como começou essa história? A gente vai falar sobre Rebeca. Quem era Rebeca na palavra do Senhor? Rebeca era a mãe de Esaú e de Jacó. Era esposa de Isaque. E Rebeca se casou com Isaque. E ela não podia ter filhos, ela era estéril. E Isaque orou ao Senhor e eles foram abençoados, porque Rebeca engravidou. E Rebeca engravidou. E aí um dia ela estava lá e a barriga dela começou a mexer. Ela sentiu dentro dela, brigando dentro da barriga. E ela foi consultar ao Senhor. E aí ela consultou o Senhor e perguntou ao Senhor por quê. O Senhor falou com ela, dentro do teu ventre há dois povos, duas nações. E o Senhor falou mais, que o maior serviria o menor. E aí, no discorrer da palavra de Deus, a gente vai estar falando sobre isso, sobre Jacó e Esaú. E aí, a palavra do Senhor fala que um dia Esaú foi caçar e ele chegou com fome. E Jacó, ele sabia cozinhar, porque ele convivia com a mãe dele na tenda, então ele aprendeu a fazer comida. E Esaú chegou cansado e ele estava com fome. E aí ele perguntou se tinha algo para comer. E Jacó tinha acabado de fazer algo para comer. A palavra do Senhor fala que Jacó tinha acabado de cozinhar e fazer lentilhas. E aí Esaú queria comer e Jacó foi e falou com ele, olha, eu te dou essa comida se você me vender a sua primogenitura. E ele foi e falou com Jacó, mas essa primogenitura não me serve de nada, porque eu estou com fome, estou a ponto de morrer, não me serve para nada. Aí Jacó falou com ele, então jure que você me dá a sua primogenitura. E aí ele comeu o prato de comida e ele rejeitou, Ele não quis a primogenitura e assim ele passou para Jacó. E aí no decorrer da palavra de Deus, um dia, Isaque chamou Esaú, conversando com Esaú. E aí ele falou com ele, meu filho, vai lá, caça, cozinhe, faça um prato para mim, para que minha alma te abençoe, Aí Esaú foi lá caçar, A palavra do Senhor nos fala que ele teve essa conversa com o pai dele, que o pai dele falou que ia o abençoar, Ia trazer sobre ele a bênção dele. Só que a Bíblia fala que Isaque também não enxergava, ele não conseguia enxergar, ele estava cego, ele não podia mais ver. E aí ele falou com ele, e aí Esaú foi para poder caçar, para poder fazer a comida para o pai dele, para poder ser abençoado. E a palavra do Senhor fala que Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, ouviu. E quando ela ouviu, ela foi lá e falou com Jacó, olha, eu vou fazer a comida para o seu pai, eu vou cozinhar para ele, você vai lá e você vai se passar por Esaú e você vai receber essa bênção. E aí Jacó falou com ela, mas como assim?
Eu sou liso e o meu irmão é peludo. O meu pai vai descobrir que eu não sou ele. E aí, ao invés de eu trazer bênção para minha vida, eu vou atrair maldição. E ela foi e falou com ele que ele podia ir, que ela ia pegar a pele do cabrito e ia colocar, né, nos braços, no pescoço dele, que era liso, para poder, né, ele se passar como Esaú para receber a bênção, né, que tinha ali para o filho mais velho. E aí, Jacó foi e se passou pelo irmão dele e enganou o pai dele. Ele enganou o pai dele e falou, né? E foi lá com os braços, o pescoço, com os pelos de cabrito que a mãe dele conseguiu para ele, né? E colocou e foi, se passou pelo irmão dele e ele foi abençoado no lugar do irmão dele. E aí depois Esaú chegou para poder receber a bênção e perguntou para o pai dele, falou, olha aqui meu pai. Aí ele foi e falou, ai, não era você que eu abençoei? Ele falou, não era eu. Ele foi e falou, então eu abençoei o seu irmão Jacó no seu lugar. E eu já declarei todas as bênçãos sobre a vida dele e ele vai ser abençoado. E Esaú começou a chorar, né? Ele falou, não tem nenhuma bênção para mim. E o pai dele explicou para ele e ele foi e ficou triste e chorou, mas Jacó foi abençoado. E nós sabemos que Jacó sim foi abençoado e ele teve o nome dele trocado, ele foi, né, ele fez parte, né, da aliança, né, com Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos de tudo isso. Mas hoje eu quero deixar essa linda história para vocês, né, de Jacó e Esaú. Né, nós podemos aprender muito com essa história, mas eu quero deixar para vocês também aqui hoje uma lição para você fazer na sua casa, na sua vida. Você tem um irmão? Tem um irmão na sua casa? E aí Jacó e Esaú tinham essa disputa, né, de querer a bênção da primogenitura. Jacó queria e depois Esaú quis também. Mas na sua casa você tem um irmão? Você já brigou com ele alguma vez? Por alguma coisa que seu pai deu para ele ou sua mãe deu para ele? Então, eu quero deixar essa lição para você. Eu quero que você peça perdão para o seu irmão, né, dentro da sua casa, ou você pode pedir perdão para sua mãe, se você deixou ela triste, ou para o seu pai, por algo que aconteceu, né? E você sempre tem que olhar para o seu irmão, né, ou para sua irmã, para sua mãe, ou para o seu papai com um olhar de amor, com um olhar de perdão, tá? Essa é a lição que eu quero deixar para vocês hoje, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.